Oi, gente. O papo de hoje é sobre insensibilidade. Insensibilidade está relacionado com essa questão da gente, do aprendizado, do relacionamento, está relacionado também com a atenção. Essa insensibilidade é no sentido do instrumento que é utilizado nas relações, no dia a dia, no aprendizado, na vida, que é o corpo, está embriagado, insensível, embotado, embaçado, nesse sentido de não perceber a realidade, de não vivenciar a vida agora. No momento em que a gente está conversando, por exemplo, está na sala de aula, está namorando, passeando, desfrutando da companhia de alguém ou da solidão, significa que para a gente usufruir de verdade disso, é se existe essa presença, a sensibilidade no instrumento, como existe no microfone, por exemplo, nesse microfone, que no momento em que a voz é expressada, ele capta isso, ou seja, é sensível ao movimento, percebe, e essa sensibilidade, essa percepção, a gente, como seres humanos, não sabemos o que é. A presença é exatamente porque somos insensíveis, e essa insensibilidade é provocada tanto pela alimentação física, onde embota, por exemplo, quando nós armazenamos tanto o gosto por algum tipo de comida, por exemplo, armazenamos pela repetição, pelo hábito ou por desatenção, o gosto pela... Armazenamos a questão do o sal, o açúcar, o som, o cheiro do perfume, por exemplo, fazemos a imagem de alguém, por exemplo, da mãe, da namorada, do irmão, do amigo, da gente. No momento em que o pensamento, o conhecimento é armazenado e produzimos imagens ou adotamos isso como conhecido, como algo que a gente já conhece, se tratando de coisa, tanto de coisa viva quanto de coisa técnica. Na questão das coisas técnicas é no sentido da gente, da continuação da prática disso, continuarmos aprendendo sobre essa questão e, claro, isso afeta o que a gente faz. A letra, e a gente percebe que a letra, mesmo praticando, a gente está escrevendo do mesmo jeito que em algum momento a gente armazenou isso como sabendo. E esse saber parece que provoca em nós certa paralisação. No momento, por exemplo, eu trabalho com perfumes, e aí no momento que eu vendo perfumes, cosmético e tal, e no momento que eu coloco um perfume, tanto eu quanto as pessoas que fazem uso no dia a dia, ouço bastante isso, quando a pessoa armazena esse perfume, o corpo armazena isso, em algum momento o corpo diz que já conhece isso, o corpo não percebe, não se relaciona mais com o cheiro. Assim, no momento que a gente também... então é insensível, a partir do momento do armazenamento, o corpo se transforma em insensível. E aqui surgem algumas questões, como: e agora? O ser humano não deve mais armazenar as coisas necessárias também, por exemplo? Porque já que o armazenamento pode provocar isso, talvez esse armazenamento é um armazenamento feito de maneira clara, consciente, por entendimento, ou armazenamento feito pela desatenção, desatenciosamente. Então, parece que esse armazenamento é feito desatentamente, com o ser humano com conceitos a respeito desse armazenamento. Quando armazena, considera, diz,
em relação ao armazenamento que já conhece isso. Se já conhece, se já sabe, significa que encerra o processo de atenção, ou seja, se já conhece, a atenção sai disso, porque coloca o aprendizado como algo fixo, ou seja, aprendeu, pronto, não há mais o que aprender sobre essa questão. Parece que tem relação com, ou será que tem relação isso com esse conceito que o ser humano, ou o que o ser humano diz a respeito da coisa, tanto do conhecimento, do processo da coisa armazenada. Na alimentação, por exemplo, quando, agora falando dessa questão da insensibilidade, no momento, no agora, quando, por exemplo, nós ingerimos alimentação, e essa alimentação, tanto se é uma alimentação que gera saciedade, como a que não gera saciedade, que é a alimentação nutritiva e não nutritiva, essa pode ter outro tipo de saciedade psicológica condicionada, tá? Que é a ideia do prazer também, quando a gente é insensível a determinada substância, por exemplo, a determinada quantidade, que a gente, açúcar, sal, as substâncias viciantes, o ser humano também se torna insensível ao efeito dessa substância, do açúcar, da droga, do cigarro e assim por diante, né? Dos alimentos estimulantes, das carnes, ao ponto de precisar aumentar a dose para sentir o efeito disso, porque determinada dose o corpo já é insensível, parece que armazena e não percebe mais. No perfume e assim por diante. E surge a pergunta, por que o corpo, em algum momento, ele se transforma em insensível? No caso do alimento, quando ultrapassa isso, gera uma espécie de embriaguez no corpo, e isso afeta a atenção, tanto se é na quantidade de comida como na questão na quantidade de comida, na questão do alimento, na quantidade de café, por exemplo, a quantidade de açúcar, a quantidade de refrigerante, a quantidade de pessoal que utiliza outro tipo de droga, a quantidade de música, a quantidade de bebida, a quantidade de, ou seja, para o corpo perceber ou fazer efeito, como dizem, tem que tomar cada vez mais quantidades maiores, porque o corpo já está insensível. E essa insensibilidade do corpo afeta exatamente o corpo, só que de maneira que o corpo não percebe. E aqui se pergunta se existe relação entre... Por que o corpo não percebe já que está sendo afetado? Se a pessoa faz uso de entorpecente, de drogas, de qualquer natureza, remédios e assim por diante, porque mesmo a pessoa sofrendo, ela não percebe. Mesmo a pessoa sendo afetada, ela não percebe. Mesmo se é através da comida, se é através do açúcar, independente da forma, se é através das bebidas estimulantes, independente da forma, se é através da questão sexual, por exemplo, que é uma outra forma de prazer, em que a pessoa tem que transar várias vezes ou gozar várias vezes para poder sentir prazer. No caso da atividade física também, você tem que fazer atividade física determinada quantidade de tempo, porque o prazer está porque o corpo está insensível. E para fazer efeito, como dizem, tem que elevar a quantidade que consome. Surge a pergunta aqui, por que essa insensibilidade? Parece que a insensibilidade está relacionada com o registro, no caso psicológico. E esse registro tem relação exatamente com onde começa esse registro, ou seja, será que o ser humano pode ser esclarecido ao ponto de descobrir o que esse registro é já desde a infância? Porque a criança, por exemplo, quando começa o registro, a criança ela é afetada pelo registro transmitido pelos pais, mas ela não sabe, parece que o que esse registro gera. E
suponhamos que o adulto saiba disso em algum momento. A criança, o adulto saiba e perceba isso ou descubra isso antes de ter filhos, por exemplo. Porque depois que tem filho já estragou a criança, né? Dependendo da forma que faz. Já encheu a criança com o conhecimento religioso, conhecimento social, com a moral, com essa coisa com os ditos valores, com as exigências, né, com os sonhos. E assim vende sonhos para a criança. Mas a pergunta é se a criança pode ser livre desde continuar sensível. Saber o que o conhecimento claramente. E se essa insensibilidade está relacionada com a desatenção, com o não saber o que o conhecimento ou o que a coisa armazenar, o que o armazenar significa. Porque no momento que a criança armazena, essa criança ela tem se o armazenamento é o que gera a insensibilidade, que é a desatenção, significa que o ser humano, sabendo desde o início, desde jovem já, o pai sendo uma pessoa e a mãe sendo alguém livre, instruindo essa criança sobre o que o armazenamento se isso afeta de repente, se o ser humano pode armazenar e manter-se atento, ou seja, se o armazenamento pode, se o armazenamento, por exemplo, pode ser utilizado pela inteligência, pela atenção. Se o ser humano atento pode utilizar o conhecimento, porque se ele não pode, o conhecimento passa a ser um problema. Mas nas questões técnicas, por exemplo, nas questões vivas, as questões são fixas do nome da pessoa e algumas coisas são fixas, é a mesma coisa. E as questões do que o ser humano é no todo, do que as coisas vivas são no todo, o vento, a água, o mar, a chuva e assim por diante, claro que isso se altera constantemente. E o que faz esse ser humano, de repente, o que faz esse ser humano, o que é essa virada em que o ser humano armazena e aí entra na rotina? Quando esse ser humano entra na rotina, ou seja, encerra a relação, porque não há mais atenção. Parece que quando surge, quando acontece o já sei, já conheço, já sei quem encerra o novo. E a pergunta é essa: quando é que o novo é encerrado e o que é o velho? Ou seja, esse aspecto da pessoa já saber de algo significa que a pessoa já conhece a coisa, já conhece a pessoa, já conhece a si mesmo, se já sabe. Esse já sabe significa conhecimento armazenado que a pessoa já sabe sobre a coisa, sobre si, sobre a pessoa, sobre Deus, sobre qualquer coisa, sobre o lugar, sobre qualquer coisa, ou existe ou esse já saber, ou essa rotina é produzida por outra coisa. Ou seja, se é produzida pelo já sei, pelo conhecimento armazenado da pessoa, e que em algum momento a pessoa diz já conheço, e armazena esse conhecimento, e tem como já conheço, e isso torna a pessoa insensível a continuar atenta e aprendendo e a se relacionando, ou não é isso? Se não é isso, o que é? Surgem mais questões, que